Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de voltar a tratar de um tema que eu considero fundamental para nós altamente sensíveis. E este tema é a regulação emocional. E para hoje eu trouxe sugestões de estratégias que eu considero que são muito úteis no nosso processo de regulação emocional. São estratégias que eu própria utilizo no meu dia a dia e que, para mim, costumam trazer um efeito muito positivo. Mas, antes de tratar das sugestões, eu queria conversar com você sobre dois assuntos. Primeiro, o que é regulação emocional e, segundo, por que é que eu considero este um assunto tão importante para os altamente sensíveis. Bom, quando a gente fala em regulação emocional, existem várias definições teóricas sobre o assunto. Mas a regulação emocional pode ser entendida de uma maneira muito simples. Regulação emocional são as práticas e os processos que eu ou você utilizamos para lidar com os nossos sentimentos. Eu vou dar um exemplo bastante simples. Por exemplo, você está zangado ou zangada com uma pessoa querida e você pensa o seguinte: não, eu não vou falar agora, eu não vou começar uma briga, eu vou sair, vou dar um passeio, vou esfriar a cabeça antes de conversar sobre isto. Esta é uma prática de regulação emocional que você usou de forma intuitiva. Então, regulação emocional é tudo aquilo que nos ajuda a lidar com a intensidade dos sentimentos e a expressá-los de forma não destrutiva. E, bem, dito isto, você já adivinhou a segunda parte. Por que é que é tão importante as práticas de regulação emocional? Por que elas são tão importantes para as pessoas altamente sensíveis? Exatamente por conta da nossa intensidade emocional, que é uma daquelas 4 características que identificam as pessoas que apresentam o traço da alta sensibilidade. Esta intensidade emocional faz com que nós precisemos trabalhar até mais do que as outras pessoas nas práticas e processos de regulação emocional, ok? Bom, então, dito isto, vamos a essas 5 estratégias, 5 práticas de regulação emocional que eu própria uso no meu dia a dia e que eu recomendo. E a primeira estratégia é para que você ouça as suas emoções. Veja, como paz, eu não sou imune aos altos e baixos daquilo que eu chamo de montanha-russa emocional. Porém, para melhor lidar com isto, eu adotei uma abordagem que eu, brincando, chamo de taoísta. Lembra do Tao, do Yin e do Yang? Exatamente. Então, eu entendo que as minhas emoções têm momentos Yin e momentos Yang. Quando eu estou no momento em que eu estou, por exemplo, deprimida, mal-humorada, introspectiva, vendo tudo sob uma luz cinzenta, eu honro e respeito isto. Como eu respeito isso? Eu respeito isso passando mais tempo sozinha, eu respeito isso diminuindo o meu ritmo de atividade na medida que eu posso, eu respeito isso me dedicando a alguma forma de expressão mais criativa, pintando alguma coisa, bordando ou escrevendo. Ou seja, eu respeito os meus altos e baixos e vou com a minha emoção ao invés de lutar contra ela. E eu aceito que nestes momentos eu vou estar
menos produtiva ou menos simpática, menos qualquer coisa ou mais fechada, o que quer que seja. Eu aceito que as minhas emoções vão fluir como a água, neste vai e vem. A segunda prática, a segunda estratégia que eu acho importante é para que você identifique e nomeie as suas emoções. Como eu disse antes, pessoas altamente sensíveis tendemos a sentir com mais intensidade. Isto é algo que nos caracteriza. Porém, esta intensidade de sentimentos, às vezes, nos dá a sensação de que nós estamos nos afogando em emoções. É neste momento que é importante parar para identificar e para dar nome àquilo que nós estamos sentindo. Por quê? Porque as pesquisas têm mostrado que este ato de identificar o que nós estamos sentindo ajuda a gente a se diferenciar da energia da emoção e a reduzi-la ao seu tamanho real. E, com isto, diminuir aquela sensação de estarmos soterrados num mar de sentimentos. Uma outra coisa que também ajuda, porque vai na mesma direção, é falar consigo mesmo ou consigo mesma na terceira pessoa. Isso também ajuda a criar um certo distanciamento. Eu uso a fórmula você está X por conta de Y. Algo do tipo, Rosalira, você está tensa e estressada porque tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, quando você tira um tempo para identificar, nomear e analisar a causa das suas emoções, você tem a possibilidade de controlar melhor as suas reações. A dica número 3 é que você se pergunte de quem é a emoção que você está sentindo. E esta dica não faz sentido algum para alguém que não seja altamente sensível. Porém, nós, altamente sensíveis, sabemos que, devido à nossa empatia, por vezes nós podemos sentir as emoções das outras pessoas como se elas fossem nossas. Isto pode nos tornar uma espécie de esponja emocional que sai por aí captando emoções que não são suas. Eu me lembro, por exemplo, de que quando eu era criança e o professor repreendia um outro aluno, eu sentia aquela tensão no meu corpo como se fosse comigo. Agora, depois de adulta, eu ainda assumo as emoções das outras pessoas, às vezes sem nem perceber que isto está acontecendo. Isto já aconteceu com você? De você, por exemplo, estar em casa de boa e seu parceiro ou parceira chegar mal-humorado ou mal-humorada, irritado ou irritada, e daqui a pouco você também está se sentindo assim? Pois é por isto que é importante perguntar-se de quem é a emoção que eu estou sentindo agora. E uma dica para lhe ajudar a identificar. Se a emoção apareceu de repente e se você não consegue usar aquela fórmula, você está sentindo X por conta de Y, muito provavelmente você captou esta emoção de uma outra pessoa. E, neste caso, a minha recomendação é para que você pire fundo e tente recentrar-se e livrar-se dessa energia estranha. Você pode, por exemplo, experimentar um mantra. Existe um mantra que diz mais ou menos isto: o que é meu, o que é seu. Eu fico com o que é meu. Uma outra maneira que você pode usar e que eu gosto muito é a chamada meditação de coerência cardíaca. E a meditação de coerência cardíaca é algo muito simples de fazer. Você vai colocar a mão sobre o coração e você vai se conectar com algo que você ama. Pode ser uma lembrança de um momento feliz que você viveu, pode ser a expectativa de algo bom que vai acontecer, pode ser a lembrança de uma pessoa que você ama, não importa.
O importante é que você se conecte, você entre dentro desta emoção e mantenha a mão sobre o coração, respirando lentamente por cerca de 3 minutos, ok? Isto vai fazer com que o seu coração retome a frequência positiva, por isso que é chamado de coerência cardíaca. A sugestão de número 4 é para que você se conecte com aquelas pessoas que lhe trazem conforto. Veja, em vários momentos da nossa vida, nós precisamos da solidão para poder refletir sobre os nossos sentimentos, para poder nos acalmar, para todas as práticas de regulação emocional. E isto é ainda mais verdadeiro no caso das pais que têm essa tendência a absorver emoções que não são suas. Porém, também existem aqueles momentos em que nós precisamos do conforto, da presença das outras pessoas, porque nossos sistemas nervosos são projetados biologicamente para a corregulação emocional. Então, quando nós estamos nos sentindo sobrecarregados ou precisando de cuidados emocionais, é muito importante podermos nos conectar com aquelas pessoas nas quais nós confiamos e que podem ser calmantes e tranquilizadoras para nós. A neuropsiquiatra Marian Rojas Estapé usa uma expressão maravilhosa para descrever isto. Ela fala em pessoas vitamina. Pessoas vitamina são aquelas pessoas que nós temos em nossa vida e que sabemos que elas nos fazem bem. São aquelas pessoas que somente de pensar nelas a gente já sente uma baixa no nosso nível de tensão. O cortisol e o estresse baixam porque a gente pensa em uma destas pessoas. Elas também são pessoas que nos acolhem. Junto àquelas pessoas vitamina, nós sentimos que somos acolhidos, aceitos, não julgados e, mais ainda, elas nos inspiram a buscarmos soluções, a buscarmos melhorar e tudo mais. Então, tenha na sua vida ao menos uma ou duas pessoas vitamina e se conecte com elas. A sugestão de número 5 é para que você informe-se para poder compreender e expressar as suas necessidades. Boa parte de nós, eu inclusive, crescemos ouvindo que havia algo errado conosco por sermos tão sensíveis. Isto tem, é claro, um impacto profundo sobre a nossa autoestima. E mesmo quando adultos, nós podemos ter muita dificuldade em expressar as nossas necessidades emocionais porque elas são diferentes da expectativa, são diferentes daquilo que se espera de nós como pessoas adultas. Porém, como é que eu ou você podemos ter as nossas necessidades emocionais atendidas se a gente não consegue expressá-las? É por isto que eu sempre incentivo os meus clientes a procurarem a literatura sobre a autossensibilidade, a frequentarem grupos de pessoas altamente sensíveis, a fim de compreender e serem capazes de expressar as suas necessidades emocionais. Aprender mais sobre o traço também vai lhe ajudar a perder a vergonha de ser como você é, a perder a vergonha de ser a pessoa que se magoa com uma observação mais dura, a perder a vergonha de ser a pessoa que fica extremamente estressada e nervosa durante um conflito. E por aí vai. O que eu quero que você entenda é que não é possível regular as nossas emoções sem que tenhamos mecanismos para expressar as nossas necessidades. E nós não vamos nos sentir à vontade para expressar as nossas necessidades se nós mesmos não as aceitamos. E é por isto que é tão importante, do meu ponto de vista, que você se informe sobre o traço e que você esteja na presença de outras pessoas com o mesmo nível de sensibilidade que você. E, para terminar, a minha dica especial, a minha dica bônus.
que é para que você trate a si mesmo ou a si mesma com gentileza e compaixão, ou melhor dizendo, com autocompaixão. E se você já acompanha o canal, pode estar pensando, ai não, Rosalira, autocompaixão? De novo? De novo. E claro que há um vídeo no canal sobre o tema, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, mas o que eu quero que você entenda aqui é: quanto mais você se critica, quanto mais duramente você se critica, mais angustiado ou angustiada, mais tenso, tensa, estressado ou estressada você vai se sentir. E quem fala isto sou eu, uma perfeccionista em recuperação, como eu gosto de dizer, que tem sim aquela voz autocrítica que pode ser extremamente cruel, dizendo que eu não tenho valor, que eu não tenho merecimento e por aí vai. Mas eu tenho também dentro de mim aquela voz compassiva que usa o meu alto nível de empatia, paz, para perdoar a mim mesma, para aceitar a mim mesma e para acolher a mim mesma. Isto é autocompaixão. E quando eu aprendo a ser compassiva para comigo, eu sei que, apesar dos meus altos e baixos emocionais, eu sei que, apesar da minha intensidade, da minha ansiedade e de outros desafios que eu posso enfrentar pela vida, serei mais capaz de navegar por eles, porque eu tenho uma pessoa extremamente importante que vai estar do meu lado. E esta pessoa é o meu eu autocompassivo. E, sabendo disso, eu posso também me arriscar na vida e buscar dar o meu melhor e buscar oferecer aquilo que eu tenho de qualidades e de talentos para mim e para o mundo. E isto é o mais importante, porque é isto que nós viemos fazer aqui, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. E como sempre, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão de gostei, clica no outro botão, assina o canal, aciona o sininho para saber quando houver um vídeo novo. E também, como sempre, se conhece uma outra pessoa altamente sensível que, como eu ou você, precisa lidar com a intensidade e com os altos e baixos emocionais, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação pesquisada, informação de qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!